Muito boa tarde, estimados alunos do 7º ano. Aqui é o professor Lázaro. Sejam muito bem-vindos à nossa 4ª aula da 3ª semana do período de nivelamento. Neste vídeo, daremos continuidade aos nossos estudos, iniciando com um exercício referente ao conteúdo da última aula que deixamos para vocês resolverem. Em seguida, continuaremos com atividades abrangendo operações, expressões numéricas e situação-problema envolvendo números decimais. Aproveitem os exercícios propostos nas videoaulas e nas listas para praticarem as atividades. Como sempre digo, não deixem acumular dúvidas, quaisquer dificuldades durante a realização dos exercícios ou com algum item do conteúdo, postem em nosso fórum para que os professores possam ajudá-los. No mais, bom estudo a todos e vamos à nossa aula. Como dissemos, vamos iniciar a nossa aula corrigindo a situação-problema que deixamos para vocês. Esperamos que todos tenham acertado. Não é uma questão difícil, é mais uma prática de operações com números decimais. Então, passemos à leitura do enunciado. Joana trabalha em uma cooperativa de catadores, recolhendo lixo reciclável e vendendo para as indústrias essa matéria-prima. Durante a semana, a cooperativa arrecadou R$ 1.755,60 com a venda das garrafas PET. Sabendo que eles venderam 1.200 kg desse material, a quanto foi vendido 1 kg de garrafa PET? Então, como disse, é uma questão simples. Nós temos aqui um total arrecadado de R$ 1.755,60 e a quantidade de material vendido. Queremos saber a quanto foi vendido o quilograma da garrafa PET? Simplesmente basta dividirmos o valor total pela quantidade do material vendido. Então, passemos à resolução. Como vimos na divisão já em exercícios que fizemos anteriormente, o primeiro passo para dividirmos um número decimal é igualar o número de casas entre o dividendo e o divisor. E, em seguida, vamos suprimir as vírgulas. Então, R$ 1.755,60 dividido por 1.200, colocamos uma vírgula, acrescentamos 00, pronto, está igualada o número de casas. E agora vamos cancelar a vírgula, ficamos com a divisão de dois números naturais, que é o segundo passo, para efetuarmos essa divisão desses números naturais obtidos, que vai ser 175.560 dividido por 120.000. Então, passemos aqui a resolução, a divisão aqui euclidiana com a chave de Euclides, como aprendemos. Vamos pegar uma canetinha aqui, de preferência de cor preta, a tinta de cor preta, para que haja o contraste aqui com a escrita. Bom, então, 175.560 tem o mesmo número de algarismos do divisor. Então, quantas vezes 120.000 cabe em 175.560? Uma vez. Então,
tomamos aqui todo o divisor. 1 vezes 120.000, vamos subtrair agora 175.560 menos 120.000. Vamos obter 55.560. Vamos acertar aqui. Como disse, essa canetinha aqui com o mouse não é muito amigável. Pegamos 55.560, que foi o resto. Claro está que não dá para dividir por 120.000. O que fazemos então? Vamos fazer a divisão com precisão decimal. Colocamos uma vírgula e um zero aqui no resto. Vamos ficar com 555.600. 120.000 vai caber quantas vezes 555.600? 4 vezes. 120.000 dá 480.000. Subtraindo desse valor aqui, vamos obter 75.600. Para dividir por 120.000, acrescentamos mais um zero. 6 vezes 120.000 vai dar 720.000. Para 756.000, 36.000. Para continuarmos a divisão, acrescentamos mais um zero. 360.000 vai ser exatamente 3 vezes 120.000 e sobra resto zero aqui. Melhorar um pouquinho esse zero, né? Pronto, então a divisão decimal exata 1,463. Bom, mas o que está sendo pedido? O valor do quilograma de garrafa PET. Então, para respondermos esse valor aqui em moeda, a resposta será a seguinte: o quilograma da garrafa PET foi vendido aproximadamente R$ 1,46, porque nossa moeda ela tem apenas 2 casas após a vírgula, ou seja, os centavos, 46 centavos. Está pronta aqui a nossa questão. Próximo exercício, vamos continuar com a divisão de números decimais, embora já tenhamos visto as regras da divisão e feito exercícios com divisão de decimais, mas esses exercícios têm a finalidade de praticarmos mais para fixarmos as técnicas dessa operação. Então, passemos aqui a letra A. 19 inteiros e 70 centésimos dividido por 4. Como já vimos, esse 70 centésimos, esse zero aqui à direita, ele pode simplesmente ser cancelado sem alterar o valor. E temos a divisão de 19 inteiros, 7 décimos, por 4. Primeiro passo que fazemos é igualar o número de casas após a vírgula. Em seguida, suprimimos essas vírgulas e dividimos os números naturais aqui obtidos. Vamos nos lembrar aqui da divisão euclidiana. Vamos apanhar aqui uma canetinha. Nosso divisor tem 2 algarismos. Se apanharmos apenas 2 algarismos aqui do dividendo, ele é menor. O dividendo fica menor. Então, vamos apanhar os 3 algarismos. Vamos melhorar aqui. 197 por 40. Agora sim,
Quantas vezes 40 cabe aqui? 4 vezes 40, 160, 37. Bom, poderíamos parar aqui a divisão. Teríamos 4 no quociente e 37 de resto, mas nós queremos prosseguir a divisão com precisão decimal. Então, para isso, acrescentamos aqui um zero e uma vírgula no quociente e continuamos a divisão normalmente. Então, ficamos com 370 por 40, 9 vezes 40, 360. Para 370, 10. Para continuarmos dividindo, acrescentamos um zero. 100 por 40, quantas vezes? 2 vezes 40, 80. Para 100, 20. Para continuarmos a divisão, acrescentamos mais um zero. 5 vezes 40, 200. E resto, zero. Ou seja, uma divisão decimal exata. Então, o resultado, ficamos com 4 inteiros, 925 milésimos. Próximo exercício. Da mesma forma que na letra A, vamos igualar o número de casas decimais. Após a vírgula, suprimimos a vírgula e temos aqui uma divisão de 2 naturais, 262 por 120. Vamos colocar aqui o resultado e fica como exercício para vocês. Vocês farão essa divisão em casa e confiram o resultado. Ah, professor, mas aqui temos uma dízima periódica. Não se preocupem, porque teremos um exercício, o segundo exercício à frente, que será apenas de dízimas periódicas, divisão com dízimas periódicas. Vamos revisar, então não vai ficar dúvida para vocês. Letra C. 30 dividido por 600. Ah, professor, mas aqui nós não temos número decimal, número inteiro. Sim, mas aqui temos uma regra especial aqui, um caso especial que eu quero revisar com vocês. Podemos cancelar os zeros do dividendo e divisor, desde que cancelemos o mesmo número de zeros, não vai alterar a nossa divisão. E vamos fazer a divisão de 3 por 60. Trazendo aqui 3 dividido por 60. Como já vimos, é menor, não podemos dividir. O que a gente faz? Acrescentamos um zero, fica 30, e uma vírgula aqui no quociente. Bom, continua esse 30 não sendo suficiente para dividir por 60. Ah, professor, então não dá para dividir. Aqui que muitos erram, porque na tabuada dos 60, 1 vezes 60 é maior que 30, mais 0 vezes 60, 0 vezes 60 dá 0 para 30, 30. E agora, vocês podem dividir colocando um zero aqui, sobrou 30, né? 0 vezes 60 dá 0, para 30, 30. Para continuarmos dividindo, a gente coloca um zero, e agora sim, 5 vezes 60, 300, para 300, nada, zero, ou seja, aqui é uma divisão decimal exata, não é uma dízima.
Então, o resultado, temos 5 centésimos. Próximo exercício, 4,25 por 1,5. Isso igualando o número de casas após a vírgula, suprimindo as vírgulas, vamos dividir 425 por 150, vamos obter 2,803,333, aqui é uma dízima, fica como exercício para vocês chegar a esse resultado. Ah, professor, mas como fazemos? A mesma técnica que já vimos aqui na divisão euclidiana. Então, esse fica como exercício e o gabarito é esse o resultado. Próximo exercício. Vamos, como já temos aqui o mesmo número de casas após a vírgula, basta cancelarmos a vírgula. Fica 008 por 018. Esses zeros à esquerda não tem valor. É o mesmo que dividimos 8 por 18. E aqui está o gabarito, é uma dízima periódica 04444, o período é 4, fica como exercício para vocês. E esse exercício, 540 dividido por 5, também é outra divisão de inteiros que muitos alunos têm dificuldade. Mesmo caso semelhante ao que apareceu aqui em cima, no 30 por 60. 540 dividido por 5. Vamos pegar nossa canetinha aqui. 540 dividido por 5. Primeiramente, se eu tenho um algarismo no divisor, nós vamos tomar um algarismo no dividendo. 1 vezes 5, 5. Para 5, nada. E baixa o 4. 4 dividido por 5. Ah, professor, não dá. Tabuada do 5. 0 vezes 5 dá 0. Para 4, 4. Então, aqui a gente coloca o 0 sim, para depois baixar aqui. Por quê? Regrinha de ouro. Baixei o 4, baixou, divida. Coloca 0, divida. Então, essas duas regras a gente nunca deve esquecer. Baixei o 4, eu tenho que dividir. Não posso apanhar. Muito aluno erra porque ele coloca o 0 aqui e divide 40 por 5, dá 8. E o resultado dá 18. Então, baixei, divida. 4 por 5, 0. Vezes 5, 0. Para 4, 4. Agora sim, uma vez feita essa divisão, eu posso baixar aqui o 0. E 40 por 5 é 8 vezes 5, 40, divisão exata. Então, 540 dividido por 5 é igual a 108. Embora não seja decimal, mas é uma conta que muitos alunos erram, inclusive o 8º, 9º, e por isso fiz questão de revisar aqui com vocês, de fazer com vocês essa divisão. Próximo exercício, uma situação problema. Vamos ver aqui o enunciado. Uma fábrica de laticínios produz diariamente 440 kg de manteiga. Essa quantidade de manteiga permite formar quantas embalagens de 0,25 kg por dia, ou 250 gramas por dia. Quer saber quantas embalagens com essa capacidade são formadas para acondicionar esse volume produzido diariamente. Bom, a questão bastante simples, é praticamente
uma continuidade dos exercícios de divisão de decimais. Para sabermos essa informação, é suficiente dividirmos o total diário para cada embalagem, para sabermos o total de embalagens que serão formadas para condicionar esse volume. Então, primeiro passo, vamos igualar o número de casas entre o dividendo, 440, e o divisor, 0,25 ou 25 centésimos. Segundo passo, nós vamos suprimir as vírgulas e efetuar a divisão dos números inteiros obtido a seguir. Então, primeiramente, igualando aqui o número de casas após a vírgula, suprimindo, temos a divisão de 2 naturais, 44.000 por 25. Então, já vimos bastante como fazer essa divisão. Está aqui o resultado. Depois é interessante que vocês façam essa divisão para chegar a esse mesmo resultado. E a resposta obtida é 1.760 embalagens. Então, como disse, uma questão bastante simples. Próximo exercício. Calcule e escreva o período de cada dízima periódica obtida. Então, como eu falei com vocês há 2 exercícios anteriores, nós iríamos praticar divisão com dízima periódica. Então, passemos à resolução. Primeiro exercício aqui, letra A. 1 dividido por 6. Vamos fazer aqui, então, a divisão. 1 dividido por 6. Como não é possível dividir inteiro 1 por 6, o que nós fazemos? Acrescentamos um zero no dividendo, aí a divisão passa a ser decimal. E para isso, 0 e uma vírgula no quociente. Aí ficamos com o seguinte: 1 vezes 6, 6 para 10, 4. E para continuarmos dividindo, temos que fazer o quê? Acrescentar um zero, conforme já vimos nas divisões anteriores que fizemos a título de exercício. Então, está aqui, fica 40. Quantas vezes 6 cabe em 40? 6 vezes 6, 36, para 44. Para continuar, colocamos mais um zero. 40 por 6 dá 6, vezes 6, 36, para 44. E assim, indefinidamente, vai sempre dar o mesmo resultado. Ou seja, aqui é uma dízima periódica composta. Como assim, professor? Dízima periódica composta é aquela que tem na parte decimal um período, um valor periódico, que no caso aqui é 66666, e uma parte não periódica, né? Então, a parte periódica é formada pelo 6, que se repete indefinidamente. E a parte não periódica é o 1. Resultado, 0,16666 indefinidamente. Próximo exercício, 26,2 dividido por 12. Primeiramente, temos que fazer o quê? Igualar o número de casas após a vírgula. Temos aqui no dividendo uma casa, colocamos vírgula 0 após o 12. Então, vamos dividir 262 por 120. Fazendo os cálculos, 262 por 120, que vai dar 2 vezes 120, 240, para 262,
22. Para continuarmos, acrescentamos um zero, vírgula, aqui dá 1 vez 120 para 220, 100. Colocamos um zero, 8 vezes 120, 960 para 1040. Acrescentamos um zero, 3 vezes 120, 360 para 440. E agora vai indefinidamente o 3 se repetindo como algarismo do período. Então, uma outra forma de apresentarmos a dízima periódica, a parte periódica, é colocarmos uma barrinha em cima do algarismo ou dos algarismos do período. Então, 2,183333 infinitamente. Próximo exercício, letra C. 232 dividido por 45, vamos fazer a divisão. Também vamos recair numa dízima periódica. Sugiro que vocês façam a título de exercício, seguindo os modelos que já apresentamos aqui para vocês. Está resolvido, mas é interessante que vocês refaçam para reforçar a prática. Então, resposta 5,15555 e o 5 é o algarismo do período. Letra D, 8 milésimos dividido por 18 milésimos. Vamos aqui cancelar a parte, como temos já 3 casas após a vírgula, vamos cancelar a parte nula, ou seja, o zero, antes dos algarismos significativo. Temos a divisão 8 por 18, fazendo aqui ao lado, obtemos uma dízima periódica simples. Lembrando que essas outras aqui são dízimas periódicas compostas. Aqui, então, fica para vocês também refazer, né, porque já está resolvido aqui, mas façam aí a título de prática. A outra forma de representarmos essa dízima é 0,4, uma barrinha em cima, ou 444 reticências, indicando que o 4 se repete indefinidamente. Próximo exercício, resolva a expressão numérica a seguir. Nesta expressão que vamos resolver agora, vamos revisar mais 2 operações, a potenciação e a radiciação de números decimais. Então, vejamos. Temos aqui a expressão, lembrando a ordem de fazermos a expressão aritmética. Primeiramente, resolvemos o que está entre parênteses, depois entre colchetes, quando tem chave a seguir. As operações, primeiramente potenciação, radiciação, depois multiplicação e divisão, e por último adição, né? Adição e subtração. Então, essa é a ordem que nós aprendemos a resolver expressões. Bom, então vamos revisar aqui essas 2 operações que estão acrescentadas aqui a essa expressão, que é uma radiciação, uma raiz quadrada de um número decimal e uma potência de um número decimal. Então, passemos à resolução. Repetindo, copiamos aqui 5,6 menos. Vamos nos lembrar a radiciação de números decimais. Este número aqui é igual a 36 centésimos. Uma maneira bastante simples de resolvermos é passar esse número decimal para uma fração, porque aí fica muito simples.
Lembrando que a raiz quadrada de uma fração é igual à raiz quadrada do numerador sobre a raiz quadrada do denominador. Então, há casos que é mais prático a gente colocar em forma de fração. Quando aparecer casos que seja melhor resolvermos diretamente na parte decimal, a gente vai passar para vocês. Menos 24 décimos vezes a mesma coisa, potenciação, 1,2 ao quadrado, ou seja, 12 décimos ao quadrado. Isso é igual a, passando em forma de fração, 12 décimos elevado ao quadrado. Aqui também a potenciação é mais simples colocarmos em forma de fração, porque quem é a potência da fração? É igual à potência do numerador sobre a potência do denominador. Prossigamos. 5,6, raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 100 é 10. Então, veja aqui como ficou simples. 5,6 menos 6 décimos menos 2,4 multiplicado por quem? 12 ao quadrado é quem? 144 sobre 10 ao quadrado igual a 100. Prosseguindo. Agora, para fazermos a subtração, aqui queremos subtrair de 5,6, é mais simples. Agora que a gente volta à forma decimal, 6 décimos, poderíamos ter feito aqui direto também assim, tá? Mas é uma outra forma que eu passei para vocês. E como disse, quando viesse um exemplo, passaria para vocês também do número decimal direto, né? Então, 0,36 ou 36 centésimos, a raiz quadrada é 6 décimos. Mas viram que aqui ficou bem simples. Menos 6 décimos, por que preferimos colocar aqui na forma decimal? Porque o 5,6, quando subtrairmos 6 décimos, já ficaremos com um número natural, 5. Menos 2,4. Menos 144 centésimos. Isso aqui é igual a 1,44, ou seja, 1 inteiro 44 centésimos, ou simplesmente 144 centésimos. Já passamos tudo aqui para a forma decimal. Então, fica 5. De onde veio 5? Resolvemos o parênteses primeiro. 5,6 menos 0,6 é igual a 5, menos 2,4. Agora vamos resolver o colchete. Vezes 1,44 é igual. 5 menos 2,4 é igual a 2,6. Vezes 1,44, já praticamos bastante a multiplicação. Vamos multiplicar aqui como se inteiro fosse. 26 vezes 144 vai dar 3.744. Depois, contamos quantas casas decimais tem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E está aqui o resultado. Então, bastante simples. Sugiro que façam essa multiplicação também para praticarem. Então, como temos feito nos finais de aula, vamos deixar aqui uma questão simples para vocês resolverem para a nossa quinta aula desta semana, quinta e última aula desta semana. Então, uma expressão numérica simples, resolvam e tragam o resultado amanhã para compararmos. Eram essas as atividades de nossa quarta aula. Caso algum ponto não tenha ficado claro, retornem o vídeo até o local. E permanecendo alguma dúvida, como disse no início da aula,
postem a questão em nosso fórum no AVA. No mais, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.